Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, trazendo para vocês mais um resumão do dia 26 de fevereiro ao dia 4 de março, de todos os vídeos, de todo o conteúdo que foi trabalhado nessa semana que passou, tanto das questões da prova teórica oficial do Detran, quanto das questões do simulado. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, deixar o teu like e bora pro vídeo. A vítima de um acidente de carro apresenta sangramento intenso no braço direito, suspeita de fratura na perna esquerda e dor na região do peito. Nessa situação, após colocar luvas de proteção, a primeira conduta a ser tomada pela pessoa que vai ajudar a socorrer será fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Lembrem-se de não mexer nem movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, não dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento, nem caseiro, nem de farmácia, nem manipulado. Nesse caso, fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. E importantíssimo também, como vocês viram ali na pergunta, colocar luvas de proteção. Vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar o contágio por doenças infecto-contagiosas. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral. Só cuidem com prioridade sobre os veículos motorizados. Tudo o que tem roda, roda na rua. A bicicleta vai rodar na rua sim, junto com os veículos, pelo bordo, não é nem direito nem esquerdo, apenas pelo bordo, sempre na mesma direção dos veículos, no mesmo sentido, e sempre com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando ainda, quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito, e quando falarmos em rodovias, proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Nessa questão, ele quer saber a atitude correta do motorista, do condutor. Então, ele não vai pôr o carro em movimento, nem vai buzinar, nem sinalizar para que o ciclista desista da travessia. O condutor do veículo, o motorista, ele precisa aguardar o final da travessia. Aguardar o final da travessia. E nessa outra questão aqui que eu coloquei para vocês, notem que ele está invertendo. Ele quer agora saber o que o pedestre vai fazer. Então, ele diz assim: uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem do veículo, o que o pedestre vai fazer? O pedestre deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Então, o motorista aguarda o final da travessia. O pedestre completa o percurso liberando a passagem dos veículos. O condutor aguardar o final da travessia. Condutor aguardar o final da travessia. Pedestre completar o percurso liberando a passagem dos veículos. São considerados crimes de trânsito. Ele não está perguntando de suspensão, não está perguntando de infração, ele está falando de crime. O que é crime? Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Transitar a mais de 50% é uma suspensão, mas não é um crime.
Dirigir alcoolizado é crime, mas na contramão não é. Então, o que está completinho com 2 crimes de trânsito é na letra A, em verde, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Lembrando que dirigir alcoolizado, além de ser uma infração gravíssima, com 7 pontos, multa multiplicado por 10 o valor em reais, gera suspensão e também é um crime de trânsito. A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções do sistema de direção e suspensão. O deslocamento vai ser em relação à direção e a estabilidade nas retas e nas curvas vai ser o sistema de suspensão. Então, a estabilidade em deslocamento, retas e curvas é uma das funções dos sistemas de direção e de suspensão. Direção e de suspensão. Lembrando que molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar, inclusive, o capotamento do veículo, tanto nas frenagens quanto nas curvas. Então, a estabilidade está relacionada com direção e suspensão. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. No trânsito, nós temos o dever de ser amigáveis, de ser cordiais, de ser compreensivos com os erros e com as falhas dos demais, porque em algum momento poderemos ser nós que iremos cometer esses erros. Então, é muito importante a gente ter empatia no trânsito sempre. Essa outra questão aqui também está relacionada com o comportamento das pessoas. Diz assim: os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias e o ambiente. E nesse caso, o comportamento das pessoas. Por quê? Quem que dirige o veículo? Somos nós. Os condutores? Somos nós. Quem usa as vias? Somos nós. Quem usa o meio ambiente? Somos nós. Então, é o comportamento das pessoas. Os riscos e os perigos estão relacionados com o comportamento das pessoas. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Pessoal, lembrem-se da nossa escadinha. Primeiro degrau Jari, segundo degrau CETRAN, terceiro degrau. Não cabe recurso na esfera administrativa. Quando na pergunta não citar nenhum degrau, vocês têm que começar pelo primeiro, que é a Jari ou Jari, que é a junta administrativa de recurso de infração. Nosso primeiro degrau é a Jari, junta administrativa de recurso de infrações. Então, quando ele não citar nenhum órgão, o primeiro degrau a subir tem que ser a Jari. Agora, se nessa questão aqui, notem que na pergunta ele já citou o primeiro degrau, ele já citou a Jari. Diz assim: as juntas administrativas de recurso de infração, Jari, já subimos o primeiro degrau. São órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito. Contra decisões de uma Jari que funcione junto a um órgão executivo de trânsito municipal, cabe recursual. Bom, nosso primeiro degrau era a Jari, certo? Ele já citou a Jari na pergunta. Qual que é o segundo degrau? CETRAN. Então, se ele já citou a Jari no primeiro, nós vamos no segundo degrau, então a resposta tem que ser CETRAN. Então, primeiro degrau Jari, segundo degrau CETRAN. Agora,
Se na pergunta ele já tiver citado os dois órgãos, a Jari e o CETRAN, já tiver subido os 2 degraus, aí nós vamos para o terceiro, que é não cabe recurso na esfera administrativa. Reforçando, sempre que falarmos em recurso de multa, lembre-se desses 3 degraus. Primeiro, Jari. Segundo, CETRAN. Terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Primeiro, Jari. Segundo, CETRAN. Terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Evitar a utilização dos freios sobre poças de água. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Certo condutor vai guiar pela primeira vez um veículo diferente do seu, bem mais moderno. Segundo os preceitos da direção defensiva, o procedimento correto a adotar é portar a documentação do veículo, procurar conhecer todos os comandos do veículo antes de conduzi-lo, bem como fazer os devidos ajustes nos espelhos retrovisores e no banco do condutor. É bem importante vocês lembrarem da sigla BEC, B-E-C, que é a ordem que vocês vão fazer quando vocês entram no carro. B de banco, E de espelho e C de cinto. Sigla BEC, banco, espelho e cinto. Isso vale tanto para as aulas práticas, quanto para a prova prática, quanto para o dia a dia, para vocês não correrem o risco de esquecer. Então, vai arrumar os bancos, vai arrumar os espelhos e, na sequência, irá colocar o cinto de segurança. Lembrando que conduzir sem cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Sono e feriado são, respectivamente, condições adversas de... Primeiro, condições adversas, caso pergunte para vocês, são os fatores ou combinação de fatores. Segundo, se perguntar quais são, lembrem-se sempre que são 8. Então, vocês vão contar a qual tiver 8 alternativas, vocês vão marcar porque é a correta. Nesse caso aqui, ele fala em sono e feriado. Bem, quem que pode sentir sono? O condutor. E feriado é condição adversa de trânsito. O que é trânsito? Trânsito é tudo que circula sobre a via. E o condutor, as condições adversas do condutor é tudo que ele sente fisicamente ou emocionalmente, tipo sono, fome, tristeza, alegria, entre outros. Em direção segura, há a regra dos 2 segundos, que consiste em... Nos próximos slides eu vou contar para vocês que a regra de 2 segundos ela é utilizada na distância de seguimento ou na distância de segurança, que eu já explico para vocês. O que consiste? É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Por exemplo, tem um carro indo à sua frente, você vai achar lá uma árvore. Quando esse carro passar na árvore, você vai contar pausadamente 2 segundos. Pode ser 1, 2, 31, 32, 1001, 1002, enfim. Quando você chegar na pausa dos 2 segundos e você estiver da árvore para trás, significa que a sua distância está ok. Agora, se você estiver da árvore para frente, significa que você está muito perto do veículo da frente
e é melhor você aumentar um pouquinho essa distância. Nesse slide aqui, ó, eu vou contar para vocês o que é a distância de segmento ou de segurança, que como eu contei no slide anterior, é medida em 2 segundos. É aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Distância de segmento ou distância de segurança é a que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Distância essa que é medida na regra dos 2 segundos, que é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Caso porventura tenha algum problema com o veículo da frente, você respeitando essa distância de segmento ou de segurança, você terá espaço suficiente ou para frear ou para desviar, para evitar um acidente. Aqui eu coloquei para vocês as duas possíveis definições que podem cair. Então, a primeira, que diz o seguinte: a distância de segmento ou distância de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E embaixo vocês podem perceber que ele inverteu. A pergunta foi para a resposta e a resposta foi para a pergunta, pois ele diz o seguinte: é a distância mínima necessária para evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, distância de segmento ou distância de segurança, medida sempre em 2 segundos. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de 2 tipos. Cuidem quando cair essa questão, pois ele não está perguntando a localização da fratura. Não é aonde quebrou o osso, na cervical ou na lombar, mas sim quais os 2 tipos de fraturas que podem existir. Neste caso, a aberta ou fechada, ou aberta e fechada. A fratura aberta é aquela fratura onde o osso rompe a pele e tem a presença de sangue, hemorragia externa. Já a fratura fechada é quando o osso está todo quebrado, está todo torcido, mas ele não chega a romper a pele. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, como numa viagem, é aconselhável não desligá-lo repentinamente e deixá-lo funcionando por alguns minutos em marcha lenta. O que é marcha lenta? Marcha lenta é você deixar o teu carro ligado sem acelerar. Você só ligar o teu carro, né? Ou só deixar ele ligado sem encostar o pedal do acelerador. Isso chama-se marcha lenta. Para que você vai ter essa atitude? Essa atitude é importante tanto quanto você liga o teu carro, quanto você desliga o teu carro. Quando você desliga o teu carro, é para evitar o acúmulo de calor no motor. Então, deixar ele ali uns 2, 3 minutos em marcha lenta depois de uma viagem longa antes de desligar, é para evitar o acúmulo de calor no motor. Agora, de manhã, quando você for dar a partida no teu veículo, seja carro, moto, é importante você ligar o teu carro e também, antes de acelerar, deixar ele funcionando uns 2 a 3 minutos. Por quê? O motor ele tá parado e todo o óleo do motor ele tá na parte de baixo. Então, quando você dá a partida, todo esse óleo começa a lubrificar a parte interna do teu motor. Por isso que é tão importante você deixar 1, 2, 3 minutos ele ligado antes de você sair, antes de você começar a acelerar, para dar tempo de todas as peças internas lubrificar e assim diminuir e evitar o desgaste desnecessário das peças internas do teu motor. A placa especial ilustrada a seguir é uma placa amarela. Todas as placas que têm o fundo amarelo, elas são placas de advertência. Elas servem para advertir o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Quando você vê uma placa amarela, significa que logo mais ali na frente vai ter uma situação. Essa segunda aqui, mesma coisa, também são placas de advertência. Neste caso, ele quer que vocês marquem, aqui indica pista sinuosa
à direita. Neste caso, é a letra C, é a segunda plaquinha. A segunda plaquinha é uma placa que significa pista sinuosa à direita. Como é uma placa amarela, é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras, significa que logo ali na frente você irá encontrar uma pista sinuosa à direita, ou seja, a primeira curva será na direita. A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita. Nessa questão aqui, ele não está perguntando sobre a infração, ele está perguntando o porquê que se deve usar o cinto. Nesse caso, para evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. É muito importante também, quando for transportar crianças, além de estar no dispositivo de retenção adequado à sua idade e ao seu peso, é esse dispositivo estar bem fixado no cinto para evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisão. São condições adversas. Nessa pergunta, ele quer saber quais que são, mas antes, deixa eu contar para vocês o que é condição adversa ou condições adversas. São os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. A definição, caso pergunte para vocês, a definição de condições adversas tem que começar com os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E agora sim, voltando, para a nossa questão, se perguntar quais são as condições adversas serão iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Só que pode ser que na hora dê um branco e fique difícil de lembrar. E pode ser também que misture condição adversa com conhecimentos básicos e outros itens que também tem vários. Então, a dica que eu dou para vocês, importantíssima, anotem aí. Se cair essa questão, contem a alternativa que tem 8. A alternativa que tiver 8, podem marcar, porque vai ser a resposta correta. Aqui também ele está falando de condições adversas, mas nessa questão ele quer saber das condições adversas de via. Bom, primeiro, o que é via? Via é o chão, é a superfície, é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais. Via é o chão, tá? Logo, as condições adversas são todos os defeitos que a via apresentar. Pode ser, no exemplo dessa questão, desvios e buracos. Ali na letra A, chuva e neblina é condição adversa de tempo, que é tudo que está relacionado com o clima. Na letra C, morro é a condição de via, só que granizo é a condição adversa de tempo, que está relacionado com o clima. Mesma coisa na letra D, granizo é condição adversa de tempo, pista escorregadia é condição adversa de via. Então, condição adversa de via são todos os defeitos que a via apresentar. As placas educativas podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. A função dessas placas prestem bem atenção. Ele já contou na pergunta para vocês a resposta. Por quê? Se ela é uma placa educativa, ela vai fazer o quê? Ela vai educar, entenderam? Placa educativa, ela vai educar. Placa da advertência, vai advertir. Placa de regulamentação, vai regulamentar. Então, placas educativas, elas irão, a função delas é educar os usuários da via
quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Daí eu coloquei essa aqui, ó, que é um exemplo de placa educativa. Lembrando que as placas educativas, elas fazem parte das placas de indicação, que são todas as placas coloridas, as verdes, as azuis, branca, as que são na cor marrom e branca, que também são dos atrativos turísticos. Então, se vocês virem uma placa lá, use cinto de segurança, em branco, ela é uma placa educativa, ela está educando o teu comportamento e ela faz parte das placas de indicação, que vão indicar, identificar destinos, percursos e também educar o comportamento dos usuários. Já nessa questão aqui, ele está dando para vocês, ele não está perguntando o significado das placas, ele quer saber as suas funções. Então, aqui nós temos 3 placas, 3 cores diferentes e 3 funções diferentes. Na número 1, no número romano 1, nós temos uma placa vermelha. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Então, o número romano 1 está lá na letra C, a resposta. No número romano 2, nós temos uma placa de indicação, que eu citei anteriormente para vocês, que são as placas coloridas, azul, a placa verde, as placas brancas, placas na cor marrom. Elas são placas de indicação. Elas vão indicar destinos, percursos, interesses e também educar o comportamento dos usuários. Então, a número 2 está lá na letra A, indicação. E o número romano 3 é uma placa amarela. As placas amarelas são placas de advertência. Elas vão advertir o condutor sobre situações potencialmente perigosas e indicando a sua natureza. Então, a plaquinha de número 3 está ali na letra B de bola. Esta outra placa aqui também é uma placa de indicação, tem uma letrinha E, então sempre que nós vermos uma letrinha E, significa que existe uma área para estacionar, né? Uma área sinalizada para estacionar. Ou mais precisamente, que na área sinalizada, o condutor poderá estacionar o veículo. Então, esta placa em azul, com a letra E e com uma flecha indicando, ele está sinalizando, ó, é ali na frente, é naquele espaço ali. Então, na área sinalizada, o condutor poderá estacionar o veículo. Aqui nós temos novamente 3 placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Então, ele tá dando ali a altura, tá? Tá dando largura e tá dando peso bruto total, que é aquela seta grandona apontando para baixo. E a pergunta dessa questão é: o trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura? Pessoal, é proibido para qualquer veículo que seja maior que 4 metros, que tenha largura maior que 3 metros, ou que tenha um peso bruto total maior que 15 toneladas. Qualquer veículo abaixo dessas medidas poderá passar tranquilamente. Agora, qualquer veículo que tenha altura, largura e tonelada maior do que está nas placas vai ser proibido. Então, é proibido para os veículos com altura maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Lembrando que o tonelada, o peso bruto total, é a seta bem grande apontando para baixo. Se for uma setinha pequenininha apontando para um eixinho, aí é o peso por eixo. E para finalizar, mais uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem ao condutor
sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações futuras, coisas que ainda irão acontecer. Então, toda vez que vocês verem uma placa amarela, é uma placa de advertência que está advertindo sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Logo ali na frente, você irá encontrar a situação descrita na placa amarela. Nesse vídeo aqui, pessoal, vocês têm a pergunta, vocês têm a resposta correta em verde e apenas uma alternativa errada em vermelho. Essa questão diz o seguinte: sobre o elemento básico de direção defensiva, atenção, só que cuidem, qual das alternativas é incorreta? Então, o que é atenção? É você estar atento a tudo que acontece à sua frente, lado direito, lado esquerdo, é manter-se sempre alerta, isso é o que você vai fazer. Só que aqui, ele quer o incorreto, ou errado, ou exceto, ou seja, é aquela questão onde vocês têm 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, e ele quer que você marque exatamente a que está errada. Nesse caso, não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Por que está errada? Porque a atenção precisa sim ser direcionada nas condições tanto físicas quanto mentais do condutor. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Quer dizer que não importa qual meio ele esteja usando para se locomover, se ele está a pé, se ele está de bicicleta, se ele está de moto, se ele está de carro ou se ele está de passageiro. Em todas essas situações, não importa o veículo que ele está utilizando, e sim a prioridade no que se refere à defesa da vida, ou seja, a prioridade é a vida do cidadão. Então, é prioridade no que se refere à defesa da vida. As marcas utilizadas para orientar e regulamentar os fluxos de veículos em uma via, direcionando-os de modo a propiciar maior segurança e melhor desempenho em situações que exijam uma melhor reorganização do caminhamento natural de uma via, são chamadas de, neste caso, marcas de canalização, que é essa fotinha que eu coloquei ali, ó. As marcas de canalização, elas irão direcionar o fluxo, eles irão mostrar por onde o condutor não deve passar, aonde o condutor não deve estacionar. Então, todas essas informações, todas as direções que o motorista precisa, essas informações, elas serão passadas pelas marcas de canalização. Marcas de canalização. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Quando ele menciona que o condutor acendeu a luz, significa que quando ele estava chegando próximo a você, ele acendeu a luz alta. Neste caso, você irá desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Tem uma outra questão que fala que você encontra o motorista vindo no sentido contrário com o farol alto. Se você encontra longe. Se ele está longe, você vai dar aqueles 2 toquinhos na luz alta
deixar a luz alta e voltar para a luz baixa para alertar esse condutor que ele está com o farol alto. Agora, se você já está passando por ele na sua frente e ele acendeu a luz alta, não vai dar tempo de você sinalizar. Então, aí nesse caso, você irá desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrem-se, tudo que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas, os ciclistas, onde não tiver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, vão circular junto com os veículos motorizados. Mas cuidem, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo. Ele não vai falar nem direito nem esquerdo, apenas pelo bordo. E sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Junto com os veículos pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com preferência, com prioridade. O condutor, para virar à esquerda em via urbana, de sentido duplo deve. Via urbana são todas as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Na cidade, na via urbana, quando eu quero virar para a esquerda, eu vou levar o meu carro o máximo possível do eixo ou da linha divisória de pista, ou seja, eu vou ficar no meio da rua. Se tiver canteiro central, próximo ao canteiro central, se só tiver faixa, próximo à faixa. Se não vier carro da frente, eu posso entrar direto. Vindo o veículo da frente, eu irei parar no meio da rua mesmo e depois irei virar à esquerda. Quem for passar reto ou virar para outro lado, ele vai conseguir fazer isso pela direita. É uma exceção aonde pode-se ultrapassar outro veículo pela direita. Quando o veículo à sua frente sinalizar e posicionar-se que tem a intenção de virar à esquerda. Então, se eu vou virar à esquerda na via urbana, ou seja, dentro da cidade, eu devo aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória de pista. Não esqueçam de sinalizar antes. Então, vocês vão sinalizar para a esquerda, irão aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória de pista. Não vindo ninguém da frente, vocês podem entrar direto. Vindo alguém da frente, vocês irão parar, colocar a primeira, esperar a pessoa passar e, na sequência, virar normalmente. Nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é. Pessoal, interseção nada mais é que cruzamento, esquinas. A ultrapassagem nas esquinas, nos cruzamentos, nas interseções, ela é proibida. Tanto nas esquinas, nas interseções, nos cruzamentos, que é tudo a mesma coisa, quanto pelo acostamento, tá? É proibido. É uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, nas interseções, ou seja, nas esquinas, nos cruzamentos e suas proximidades, a ultrapassagem, ela é proibida. Então, vocês não podem ultrapassar. Também não pode ultrapassar pelo acostamento, nem pode ultrapassar pela direita, a não ser na exceção da questão anterior, quando o veículo à sua frente sinalizar, posicionar-se à esquerda, porque vai dobrar à esquerda, aí vocês poderão ultrapassar pela direita. Mas em todos os outros casos, as ultrapassagens serão feitas pela esquerda e nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem será proibida. O pedestre em situação defensiva deve sempre. Então, nós temos 4 alternativas. A letra A fala: prestar atenção aos sinais dos agentes de trânsito ininterruptamente. A palavra ininterruptamente, ela está errada, porque não tem como prestar atenção o tempo todo. Letra B,
estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias, essa é a alternativa mais correta. Letra C, atravessar a via em sentido diagonal? Também não. Letra D, utilizar a faixa de segurança somente em situação de risco? Também não. Então, a resposta correta é a letra B, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. O pedestre em situação defensiva deve sempre estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Em via urbana, vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, que serão trânsito rápido, arterial, coletora e local, cuja a velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de. Eu até coloquei para vocês ali, ó. Então, nós temos trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Então, a velocidade máxima de 60 km por hora está lá na letra D, que é a via arterial. Então, a via urbana, que está dentro da cidade, cuja a velocidade máxima é de 60 km por hora, é classificada de arterial. Então, trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km, coletora, 40 km e local, 30 km. Essas são as velocidades máximas. A velocidade mínima será sempre a metade. Neste caso, a velocidade máxima da arterial é 60, a velocidade mínima será a metade, que é 30. O condutor defensivo deve conhecer o fato de que, em geral, nos veículos sem o sistema ABS de freios, há força de frenagem. Na verdade, pessoal, tanto com quanto sem o sistema de freios ABS, que evita o travamento das rodas, a resposta é a mesma, tá? Letra A, uniforme entre as rodas? Não, não é uniforme. Nas rodas dianteiras é menor que nas traseiras? Também não. Nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras? Tá correto. E a letra D é aplicada somente nas rodas dianteiras? Também não. Então, a resposta correta é a letra C. Nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Então, o condutor defensivo deve conhecer o fato de que, em geral, nos veículos sem o sistema ABS ou com a força de frenagem, nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em. Uma dica que eu dou para vocês: toda vez que estiver colocando a vida de alguém em risco, escolha uma alternativa que tiver maior gravidade. Então, ali vocês têm infração grave 5 pontos, infração gravíssima 7, infração grave e infração média. Se eu estou colocando a vida de alguém em risco porque eu não possuo a CNH, que é o documento prioritário, é o principal para eu poder dirigir, eu vou lá na letra B. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH e multa 3 vezes, ou seja, o valor em reais multiplicado por 3, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. E aí uma dúvida que acontece bastante: mas professora, essa pessoa não tem carteira, a pontuação vai para quem? Primeiro, ela pode ir para o proprietário do veículo, porque ele entregou, né, a direção ao condutor não habilitado. Agora, se o condutor for o proprietário do veículo, não vai existir a pontuação. A multa, os valores em reais a serem pagos, eles irão ficar no documento do veículo. Então, no próximo licenciamento, quando a pessoa for pagar lá IPVA, licenciamento e tudo mais, ele vai ter que pagar essa multa junto, ok? A faixa destinada
para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é: letra A, do centro? Não. Da esquerda? Sim, com certeza. Qualquer uma também não é. E a sinalização com linhas amarelas também não. Então, a faixa da esquerda é a faixa onde nós poderemos desenvolver maior velocidade, e quando for via de sentido duplo, é a que será destinada para realizar a ultrapassagem, ou seja, vão ter duas situações. Quando for pista dupla, da esquerda é para maior velocidade para quem estiver ultrapassando, ok? E quando for sentido duplo, né, uma pista indo e uma pista vindo, a da esquerda, ou seja, a contramão, a pista contrária, vai ser a destinada para realizar a ultrapassagem. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é gerar energia? Não é. Transformar energia mecânica em energia elétrica? Também não é. Armazenar e fornecer corrente elétrica? É o que está mais próximo do real. Regular a energia elétrica? Também não é. A resposta correta é a letra C, que vai ser armazenar e fornecer corrente elétrica. É a única coisa que a bateria irá fazer: armazenar e fornecer corrente elétrica. Toda vez que falarmos da função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica. Agora, quando falarmos da manutenção da bateria, aí será completar, se necessário, com água destilada. Então, a função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção da bateria: se necessário, completar com água destilada. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu. Primeiro, o que é o ofuscamento? Tanto o ofuscamento quanto a penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. E a chuva é uma condição adversa de tempo, ou seja, tudo que estiver relacionado com o clima vai ser condição adversa de tempo. Chuva, neblina, garoa, cerração, granizo, geada, entre outros. Tudo o que estiver relacionado com o clima será condição adversa de tempo. Resposta correta, portanto, luz e tempo. Ofuscamento, que é a condição adversa de luz ou de iluminação, e chuva, que é a condição adversa de tempo, luz e tempo. Lembrando que ofuscamento e penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação, e que tudo que estiver relacionado ao clima, chuva, neblina, vento, garoa, cerração, granizo, vai ser condição adversa de tempo. Quando a luz da injeção eletrônica acende no painel, mas o motor continua funcionando, o condutor do veículo deve: resposta correta em verde, buscar auxílio o mais rápido possível em uma oficina especializada. Quando a luz da injeção eletrônica acende no painel, mas o motor continua funcionando, o condutor do veículo deve buscar auxílio o mais rápido possível em uma oficina especializada. Buscar auxílio o mais rápido possível em uma oficina especializada. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Essa aqui é aquela questão onde ele vai perguntar para vocês quais desses motoristas terão a suspensão do direito de dirigir. É importante vocês saberem que vai gerar a suspensão do direito de dirigir toda vez que o condutor transitar ou trafegar a 50% acima do limite de velocidade. Com relação à velocidade, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, transitar a mais de 50%
do limite estabelecido para a via. A Lili já deu a resposta para nós, que o único que vai ser suspenso é o motorista 3. Mas vamos entender como vai funcionar essa conta. Ali no primeiro motorista, ele tem, né, a velocidade da via de 90 km por hora. Vocês irão somar a velocidade da via, que é os 90, mais a sua metade. Qual que é a metade de 90? 45. 90 mais 45 é igual a 135. Quer dizer que até 135 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E a partir de 136 é uma infração gravíssima com 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. Porém, ele passou a 105, então ele não vai ser suspenso. Segundo o motorista, mesma coisa. A velocidade da via era 100. A metade de 100, 50. 100 mais 50, 150. Até 150 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E a partir de 151 é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. E o nosso motorista 2 estava a 135, então ele não vai ser suspenso. Motorista 3, mesma coisa. Velocidade máxima, 40 km por hora. Metade de 40 é 20. 40 mais 20, 60. Significa que até 60 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E a partir de 61 é uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Portanto, o único motorista que está transitando ou que transitou ou que passou a mais, né, 50% acima do limite de velocidade e que vai ser suspenso é o motorista 3. Falta de buzina, pneus lisos, né, no caso carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Primeiro, vocês têm que imaginar assim, quem tem buzina, quem tem pneu? Ah, professora, é o carro, é o veículo, ok, show de bola. Se tá faltando buzina, se tá faltando pneu, se o pneu tá liso, ou se tem qualquer outro tipo de defeito, é condição adversa do veículo, ok? No segundo caso, ofuscamento, pessoal, cuidem, porque ele não está falando de condição de tempo. Ofuscamento não é tempo, ofuscamento é luz. Tanto o ofuscamento quanto a penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. O ofuscamento é o excesso e a penumbra é a falta. Condição adversa de tempo é tudo que está relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, geada, ok? Numa pista sinalizada com 3 faixas de trânsito e circulação no mesmo sentido. Então, tá dizendo o quê? Que tem uma faixa, uma não, tem 3 faixas e todas as 3 faixas estão indo na mesma direção, certo? E aí ele deu 2 alternativas. A correta, que é a letra C, em verde, os caminhões e ônibus devem circular à direita. Toda vez que vocês tiverem 2 pistas ou mais, a pista da direita ela sempre será destinada aos veículos de grande porte, no caso ônibus, caminhões, ou aqueles que estiverem desenvolvendo baixa velocidade. Então, se você está andando devagar, se você é um veículo pesado, você irá ficar na direita. A faixa da esquerda, ela vai ser destinada para quê? Para realizar as ultrapassagens ou as transposições de faixa e para quem estiver andando mais rápido. Todo condutor, antes de dirigir, deve. Nesse caso, estão corretos os números 1 e 2, Romano 1 e Romano 2. 1. Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Quais que são eles? Por exemplo, se o cinto tá ok, tá funcionando direitinho, se teu carro tem buzina, se os pneus estão ok. Isso são alguns equipamentos obrigatórios, os espelhos, por exemplo. 2. Observar
Se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino. Sim, tanto para ir quanto para voltar, se você tem combustível suficiente, levando em consideração algum imprevisto, algum problema que precise, né, você ficar mais tempo parado. Porque ficar imobilizado na via por falta de combustível é uma infração. Só está errado nesse caso a 3, porque fala em testar o funcionamento do extintor. Gente, o extintor, ele já vem testado, tá? Não tem como fazer um teste, um pré-teste ou algo assim. Ou você usa ou você não faz nada com ele, tá? A partir do momento que você destrava, que você usa, que você testa ele, você já usou, então não tem como. E quando ele sai de fábrica, ele já vem testado com a quantidade de pó, tudo certinho ali, para não ter problema. Então não existe essa possibilidade de testar o extintor. Por isso que a número 3 está errado. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar. Primeiro, o que é um alagamento? Alagamento é pelo menos 1/2 metro de água. Lembrando que para passar um trecho alagado, vocês precisarão de muita força e pouca velocidade. Portanto, para passar um trecho alagado, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. E depois de vocês passar, vocês irão testar a eficiência dos freios acionando o pedal com um simples toque. Testar a eficiência dos freios acionando o pedal com um simples toque. Jamais, hipótese alguma, será com a máxima pressão. Testar a eficiência dos freios acionando o pedal com um simples toque, um simples e breve toque. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve, notem bem, vai existir a neblina e vai existir a neblina intensa. Quando for apenas neblina, vocês irão o quê? Reduzir a velocidade do veículo, acionar luz baixa ou luz de posição. Só que nessa questão ele está deixando claro, a neblina é intensa, ela é muito forte, praticamente prejudica, sem visibilidade nenhuma. Então, nesse caso, vocês vão fazer o quê? Estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, por exemplo, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Não vai parar na pista de rolamento, muito menos parar no acostamento. Se você precisar parar, precisar estacionar, ou vai ser numa rua, numa entrada, ou vai ser de preferência num posto de combustível, num local que seja seguro. Estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. E se for apenas neblina, sem ela ser intensa, a resposta sempre será reduzir a velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa Z. Então, na letra A e na letra C, ele diz que é permitido. Vocês já podem eliminar essas alternativas porque não é permitido. E na letra B, ele fala em proibido, sujeito à penalidade da advertência. Também não vai ser. Por quê? Ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu carro na ciclovia ou na ciclofaixa, exceto para entrar e sair de garagens, estacionamentos e afins, mas em outras situações que não seja exclusivamente para isso, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Toda vez que você coloca a vida de alguém em risco, é uma infração gravíssima. Nesse caso, resposta correta, letra D, é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima, 7 pontos, sujeito a multa. Cuidem, porque eu coloquei aqui, ó, essas duas questões. Uma delas, que é a que nós acabamos de ver, que ele fala em transitar. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos, sujeito a multa. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, transitar em ciclovia, ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar em ciclovia
ou ciclofaixa, infração grave com 5 pontos, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, notem bem, a ação que deve ser evitada é a ação que vocês não vão fazer. É algo que é errado, que é proibido, que vai prejudicar a direção de vocês. Então, a ação que deve ser evitada, que não se deve fazer, pois pode afetar a concentração do condutor é: letra A, ouvir música suave. Ouvir música suave não vai prejudicar e nem vai atrapalhar em nada. Conversar ao celular no modo viva voz. Mesmo sendo no modo viva voz, você vai ter que prestar atenção na pessoa, prestar atenção na conversa e imaginar para poder responder. Então, sim, conversar ao celular, mesmo que seja no modo viva voz, irá atrapalhar, irá prejudicar a tua direção. Na letra C, ele fala em fazer uma refeição leve, também não vai atrapalhar. E na letra D, trafegar por lugares desconhecidos não vai afetar, vai aumentar a concentração. Então, o que vocês devem evitar, porque vai afetar, vai prejudicar a concentração, é a letra B, conversar ao celular no modo viva voz. Conversar no celular no modo viva voz. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas podemos citar. Na letra A, ele fala em comprar o melhor pneu. É muito difícil a gente determinar o que é o melhor pneu, então não tem como ser. Letra B, realizar o rodízio dos pneus regularmente. Sim, com certeza. Você realizar o rodízio dos teus pneus regularmente, fazer a calibragem dos pneus regularmente, isso vai aumentar a vida útil do pneu. O rodízio, caso tenha uma questão que pergunta e que fala de quanto em quanto tempo será feito. O rodízio deve ser realizado a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, nessa questão aqui, a durabilidade está diretamente ligada a realizar o rodízio dos pneus regularmente. Não é a letra C, trocar a câmara de ar, nem a letra D, usar pneus sem câmara. A letra B, realizar o rodízio dos pneus regularmente. A marcação na via que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento chama-se de linha. Essa figura que eu coloquei para vocês ali. Não é linha de continuidade, muito menos plano e muito menos de legenda. A resposta correta é a letra A, linha de bordo. Essa faixa ali que delimita o final da pista de rolamento e o começo do acostamento chama-se linha de bordo. Essa figura aí que eu estou mostrando bem claramente para vocês a qual faixa que ele está se referindo na pergunta e qual que é a resposta correta. Então, a marca na via que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento chama-se linha de bordo. Linha de bordo, que separa a pista do acostamento. Os passageiros no banco de trás ao descer do veículo. Letra A. Podem sair por qualquer um dos dois lados? Não. Devem usar a porta mais próxima do seu assento? Também não. Devem sair sempre pelo lado esquerdo? Lembrando que o lado esquerdo é o lado de maior movimentação. Logo, o risco de ocasionar um acidente também é maior. Então, a resposta correta é a letra D, de dado. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Tem uma outra questão que fala também, só que nesse caso do condutor,
que o condutor só deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não apresenta nenhum risco. Então, o condutor só deverá abrir a porta depois de verificar, de se certificar de que não apresenta nenhum risco para os demais, e os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Neste caso, 190 é da Polícia Militar. 190, Polícia Militar. O SAMU, que é a sigla que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vai ser o 192. O Corpo de Bombeiros será o 193. Lembrando que sempre que tiver vítimas presas nas ferragens, é pro 193 que vocês ligam para o Corpo de Bombeiros. Caso pergunte lá a questão, aconteceu um acidente e tal, e tem vítimas presas nas ferragens, para quem vocês vão ligar? Pro 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros, que tem o treinamento e os equipamentos para remover as vítimas presas nas ferragens. E a Polícia Rodoviária Estadual. Então, o 190 é da Polícia Militar. 190, Polícia Militar. 192 é do SAMU e o 193 que é do Corpo de Bombeiros. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado. Neste caso, na letra A, ele fala pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Na letra B, ele fala somente no início da chuva, quando a água se mistura com o óleo. Não é. Letra C, somente durante a chuva. Também não é. E letra D, pelo piso de rodovias recentemente recapeadas. Também não é. O fenômeno da aquaplanagem, ele está relacionado com a água e com o pneu. Só que o que vai causar a aquaplanagem é a profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus, ou seja, um pneu careca. Se você vai passar num trecho com água e os teus pneus são novos, você vai passar tranquilamente. Agora, se os teus pneus estiverem carecas, existe uma grande possibilidade de ocorrer uma aquaplanagem. Então, a aquaplanagem, ela não ocorre em função da água. Precisa da água? Precisa. Mas ela vai ocorrer pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus, que não poderão ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade. E se cair essa questão aqui, falando que vocês já entraram no efeito da aquaplanagem, o que vocês irão fazer? Vocês irão reduzir a velocidade. De que maneira? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Isso na aquaplanagem. E aí eu já coloquei para vocês também qual a maneira correta para vocês passarem ou cruzarem um trecho alagado de uma rua. Como o trecho é alagado, a água ela é forte, o carro vai precisar de força. Força que tem na primeira marcha. Ou seja, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Então, se for a aquaplanagem, vocês vão desacelerar, tirar a pressão do pedal do acelerador, e se for um alagamento, aí vocês irão colocar a primeira marcha e manter o carro de vocês acelerado. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esta é a definição de trânsito. Trânsito é o ato ou efeito das pessoas transitarem, circularem sobre as vias. Lembrando que via é o chão, é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais. Qualquer espaço que passe uma pessoa, um veículo, um animal é considerado via. E o ato ou efeito das pessoas utilizarem a via, transitarem sobre a via, é chamada de trânsito.
Indique a placa de advertência, que significa comprimento limitado. Todas as placas que têm a cor amarela, o fundo amarelo, e as inscrições em preto são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras que ainda irão acontecer. Então, nesse caso, a de comprimento limitado é o que está ali na letra A. Notem que está escrito ali, tem o desenho do caminhão e está escrito 10 metros. Então, nesse local, o comprimento limitado, né, permitido, é de 10 metros. Então, a plaquinha ali da letra A significa que tem o desenho do caminhão e os 10 metros, comprimento limitado. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando que tudo o que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta vai rodar na rua, junto com os carros, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade sobre os veículos motorizados, reforçando que nós, ao passarmos ou ultrapassarmos um ciclista, devemos manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro, ao passar por um ciclista. Reforçando então as regras dos ciclistas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos, com preferência ou prioridade sobre os veículos, sempre em fila, proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento, nas calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado, manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista, ciclovia e ciclofaixa quase sempre será na cor vermelha e trafegar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima com 7 pontos e estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave com 5 pontos. Em via urbana sinalizada e sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em fila única. Essa regra também vale para os ciclistas, nos bordos da pista de rolamento e sempre em fila, pedestres e ciclistas, pelo bordo da pista e sempre em fila. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida, O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, tanto dirigir sem habilitação quanto entregar a direção a condutor não habilitado é considerado, além de infração, também um crime de trânsito. Dirigir sem a habilitação ou entregar o veículo a condutor não habilitado, nesse caso, inclusive menor de idade, além de cometer uma infração, é crime de trânsito. Comete infração e crime de trânsito. Em via local, cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12 horas e era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se a distância do acidente para início da sinalização deve ser de. Sempre que cair essas questões, vocês precisam entender e deixar em destaque a velocidade da via, que é o principal, no caso 40 km por hora, se era de noite ou de dia, se era pista seca ou molhada. Por quê? Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Então, se esse acidente tivesse acontecido durante o dia, seriam 40
passos, ele não vai falar em metros, vai falar em passos. Agora, se esse acidente, como é esse caso aqui, acontecer de noite ou mesmo durante o dia com chuva, que é esse caso, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 40 vezes 2 é igual a 80. Então, nesse caso, 80 passos longos de um adulto. Ele vai falar em passos, ele não vai falar em metros. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Continue se inscrevendo, deixando o joinha, o like, o comentário aqui de vocês, porque todos os dias tem vídeos novos e atualizados que são postados aqui no canal. Então, gratidão a todos vocês, gratidão pelos inscritos e gratidão por todo o carinho e por todas as mensagens. E, claro, muito sucesso e muitas bênçãos a todos.